Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o programa TV com Debate desta quinta-feira muito especial, porque hoje nós vamos falar a respeito da vinda da relíquia de São Francisco de Assis para a nossa região. Essa relíquia que vai rodar o Brasil. Nós vamos trazer todas as informações a respeito desse grande acontecimento religioso. Brasil, um país que tem milhões e milhões de católicos. Para detalhar essa visita, para mostrar um pouco da história de São Francisco, um dos santos mais populares da Igreja Católica, se não o mais popular, foi considerado o homem do milênio. Tamanha a importância, principalmente das ações e dos exemplos que deixou aqui na Terra, a exemplo de Jesus Cristo. Para a gente saber um pouco mais a respeito da vida do São Francisco, da vinda das relíquias, da relíquia do São Francisco, melhor dizendo, eu recebo hoje aqui com muito prazer a Ana Maria Rodrigues Lima, que é da Ordem Franciscana Secular do Valongo. Boa noite, Ana Maria. Muito obrigado pela presença. Boa noite. É um prazer estar aqui e poder falar de São Francisco de Assis, que está aqui no coração. Acredito que no coração de muita gente, no meu também. A gente completa a nossa bancada de convidados com o arquiteto da Diocese de Santos, Fernando Gregório, que também é integrante da Ordem Franciscana Secular, mas do Imbaré. Isso. Boa noite, Fernando. Obrigado pela presença. A gente que agradece, como a Ana falou, falar de São Francisco, da Ordem Franciscana Secular, é sempre uma grande alegria para a gente. A primeira pergunta para os dois, vamos deixar as damas responderem primeiro. Quando que foi fundada a Ordem? São Francisco é um grande personagem, tanto da história da Igreja Católica, como um personagem mundial. Tem um trabalho muito bonito. Quem assistiu no cinema, por exemplo, Irmã Sol, Irmã Lua, é um filme de extrema sensibilidade que mostra a importância que São Francisco dava à natureza, aos animais e à preservação do meio ambiente. Como é que São Francisco entrou na sua vida? E explica um pouco de como foi fundada a Ordem, Ana, por favor. Muito bem. São Francisco entrou na minha vida de uma maneira muito significativa. E assim, é tão profunda essa relação, né, com São Francisco, não por milagres, mas pelo exemplo de vida que ele é, e você então quer participar e viver como ele viveu. Isso, você perguntou quanto tempo. Essa peregrinação da relíquia de São Francisco, ela é justamente para celebrar 800 anos de fundação da Ordem Franciscana Secular. Então, isso vai ser em 2021. Eu falo assim, nossa, mas a relíquia já está passeando por aí? Está, para a gente ter uma ideia do tamanho do Brasil e da quantidade de fraternidades da Ordem Franciscana Secular que existe no Brasil. Ela só vai passar pelas ordens seculares. Se ela fosse passar em todas as igrejas, ia ter muito mais tempo. Se fosse passar em todas as igrejas, não precisava nem ser em todas as igrejas, mas em todas as ramificações franciscanas, porque a família franciscana é muito grande. Né? Então, tem os frades, tem as irmãs, e tem a Ordem Franciscana Secular e a JUFRA, que é a Juventude Franciscana. Né? A relíquia, explica um pouco como é a relíquia, do que ela é, como que se considera uma relíquia de um santo, como é que ela vem. A gente tem fotos que vocês mandaram para a gente ilustrar para o nosso telespectador, por favor. Temos foto da relíquia aí? Temos foto da relíquia. Fernando Gregório trabalhou na produção, nos ajudando hoje. Temos aí um pouco mais de tempo. Enquanto isso, eles estão colocando as imagens no ar, no ponto, melhor dizendo. São Francisco fundou a Ordem. 3 ordens. Explica um pouco dessas 3 ordens, quais são e a época do tempo que elas foram fundadas. 3 ordens, né? Então a gente fala primeira, segunda e terceira, a Ordem dos Frades, que era o grupo dele, de São Francisco. A Ordem segunda, que é das Clarissas, que foi a partir de Santa Clara, e o nome já está dizendo. Então é assim, a partir de Santa Clara, porém, ela também teve essa inspiração a partir da vida de São Francisco. Né? Então, é considerado também a fundação da Segunda Ordem a partir da vida de São Francisco, do exemplo de São Francisco.
E por fim, se a pessoa não tinha condições de ser um frade menor, ou de sair da sua casa porque tem família, porque tem trabalho, então foi fundada a Ordem Terceira, que hoje é chamada Ordem Franciscana Secular, porque você pode estar no mundo, você pode seguir os passos de São Francisco, porém estando no mundo, no seu trabalho, hoje, no seu trabalho, na sua escola, no seu namoro, no seu casamento, enfim, uma vida dentro da sociedade civil. Fernando Gregório, conta um pouquinho da história do São Francisco. São Francisco que era filho de um mercador muito rico da cidade de Assis, na Itália. A partir daí eu deixo com você, eu sei que você é um profundo conhecedor da história dele. Então, e ele, não contente com aquela situação, vendo muitas pessoas passarem fome na Europa da Idade Média, ele resolveu literalmente jogar tudo para o ar e dedicar a vida a cuidar dos pobres e de quem não podia viver e não tinha como viver, não é isso? Isso. Ele nasce em 1182, não é? Foi criado assim por uma família rica, não é? Quer dizer, era o filho mimado, né? Então era aquele que deveria ser o nobre, aquele que ostentava poder, riqueza, era chamado rei das festas porque ele pagava, né, as festas para a juventude de Assis. Foi um jovem como qualquer outro jovem de Assis, né? Mas apegado à riqueza, ao poder, tanto é que ele era rico, mas ele não se conformava de não ter o título de nobreza. Então ele vai para a guerra, né, para obter esse título de nobreza. E na guerra, então, ele passa por situações assim de conhecimento do que é a vida na sua realidade, a existência da doença, da pobreza, da miséria, da fome, do abandono. Aí cai a ficha. Da cobiça, né? Da cobiça. Então, ele tem até sonho, ouve vozes, né? Um exemplo, eu vi uma voz dizendo, Francisco, por que você serve o servo e não o Senhor? Né? Então ele começa a entender e vai em busca, né, de um ideal pleno de vida. Ele vivia uma fantasia, ele vivia uma aventura, mas ele começa então a sentir o sentido real da vida, daquela realidade sofrida da Idade Média, como você falou. Então, ele abandona esse modo de viver e busca uma nova opção. Ele quer viver conforme o Evangelho. Então, seguir São Francisco, seguir o exemplo de vida de São Francisco, simplesmente é isso, é viver o Evangelho. E o que atrai na gente em São Francisco e o que atraiu os primeiros companheiros de Francisco foi o sentido da fraternidade. A base para toda a vida, espiritualidade franciscana, seja ela regular ou secular, é viver a fraternidade. O que seja, aquela pessoa que está ao nosso lado é nosso irmão e nossa irmã de fato. Então a missão nossa de franciscanos é construir na igreja, na sociedade, no mundo do trabalho, a fraternidade. Então ter esse senso que aquela pessoa, ela não é um estranho, ela é um irmão, uma irmã para ser amado. Agora você imagina esse conceito na Idade Média, né? Então isso realmente, Francisco provoca uma verdadeira revolução, né? Revolução dos costumes, do entender a vida, da solidariedade. Francisco nos dá o exemplo do que é ser solidário, né? E não só entre os seres humanos, mas com a própria natureza. Ele se preocupa, imagine no século XIII alguém ter a noção do que é a proteção da vida em todos os seus sentidos, da ecologia. Ele chama a terra de mãe e irmã, né? Para ele, todos os animais tinham o mesmo direito à vida, eles não podiam ser explorados, maltratados. Ele chegava a ponto de estar caminhando, ele se desviava, então recolhia aquele vermezinho no chão com todo cuidado e colocava num lugar protegido, né? Às vezes ele sentava olhando assim um lago, pegava uma pedra, lavava, perfumava a pedra, né? É irmã. Então ele se sentia um com toda a natureza, né?
Então você vê o Papa agora na encíclica Laudato Si, ele se inspira muito em São Francisco nesta visão, né, que São Francisco teve do que é viver, do que é a gente ter esse relacionamento entre as pessoas, o relacionamento fraterno e também com todas as criaturas. Você citou o Papa Francisco, que é franciscano. Pertence à ordem franciscana ou não? Ele é jesuíta. Jesuíta. É jesuíta, mas como ele escolheu o nome de Francisco, né, exatamente ele toma essa característica da vida franciscana, que é viver na simplicidade, né, ir ao encontro das pessoas. Isso é muito importante, isso a gente aprende de São Francisco. Ir ao encontro das pessoas, ser sempre solidário e se mostrar sempre irmão de fato. Não na teoria, mas considerar o outro como seu irmão e irmã. Já pensou se a gente conseguisse viver isso? O mundo, a nossa realidade seria bem diferente. Na época, nós já temos as imagens da relíquia, eu queria que vocês, tem como já colocar no ar, Rodrigo, por favor? Aí as imagens. Essa primeira imagem é a imagem do santo. É o oratório, então dentro desse oratório, a imagem e a relíquia, elas vieram soltas de Assis. Então certo. A nossa ministra regional, a Denise, então mandou confeccionar esse oratório para ficar mais protegido. Então a gente vê a imagem de São Francisco, uma imagem muito bonita, e também o relicário com um fragmento do osso. Que é esse que está ampliado agora. Exatamente. Ele é de prata, é uma peça... Isso. Lá no centro, em vermelho. É o fundo. Aí você vê aquele miolinho ali. Minúsculo, é o osso de São Francisco. É um pedacinho do osso de São Francisco. Essa estátua tem quantos anos? É antiga? Não, essa imagem é nova, né? Mas foi uma doação, um presente, né, dos frades, os conventuais, que deram para a celebração do grande jubileu de 800 anos da Ordem Franciscana Secular para o Brasil. Essa imagem, então, vai ficar no Brasil? Vai ficar no Brasil, na sede do Conselho Nacional, no Rio de Janeiro. E aí, no dia 10 ou dia 9 que vai chegar a relíquia? Dia 10. Dia 10 de novembro, semana que vem, terça-feira que vem. No Valongo. No Valongo. Vai ter algum tipo de cerimônia? Ela vai ser escoltada da entrada da cidade? Vocês já podem adiantar alguma coisa nesse sentido? Escoltada, não. Pelos fiéis, escoltada pelos fiéis, em procissão. Não pela... Os fiéis. Foi exatamente o que eu pensei, mas não vai ser. Não. Então, ela vem de Santo André. Certo. Ela vem da Fraternidade do Bonfim. Então, termina a BC, vem para a Baixada. Terminando a Baixada, aí já muda de distrito, vai para Ubatuba. Aí a Fraternidade do Imbaré que é encarregada de levar para Ubatuba, né, para continuar a peregrinação. Então, assim, no dia 10, ela vem... Tem mais ou menos o horário que ela chega? 15 horas é a entrada oficial. Ela vai ser recebida na Igreja do Valongo. Isso, no Santuário Santo Antônio do Valongo, né, na missa das 15 horas, que é missa tradicional de Santo Antônio, missa das 15 horas, terça-feira, toda terça-feira tem. Então a gente vai promover esse encontro de Santo Antônio e São Francisco. Vai ser um encontro fraternal, tenho certeza. Com certeza, encontro fraternal. E fraternal mesmo, porque assim, a gente vai estar recebendo a fraternidade de Santo André, a fraternidade do Senhor do Bonfim. A gente espera, assim, que as outras fraternidades, no caso, o Imbaré, porque tem mais uma aqui na Baixada. Aqui na Baixada ainda tem a fraternidade São Francisco e Santa Clara, que fica no Jardim Irmã Dolores, em São Vicente. Então, ela sai do Valongo depois, vai para São Vicente, depois que ela vai para o Imbaré. Então, essa vai ser a peregrinação aqui na Baixada. Então, a gente está fazendo como uma programação conjunta, como a vinda da relíquia de São Francisco para a Ordem Franciscana Secular da Baixada Santista, né? Então, no dia 10, vai ser, assim, para a gente, do Valongo, vai ser um momento importante também, porque vai ser proclamado o início do ano jubilar.
A Ordem Franciscana Secular do Valongo vai estar completando no ano que vem 375 anos. Meu Deus do céu. Então, uma data muito importante, uma das igrejas mais antigas do Brasil. Né? Isso, exato. 1620, se não me engano. 1690. 1690. Muito antiga. Então, 375. Então, o nosso ministro vai estar proclamando, instaurando esse ano jubilar. Então, para a gente vai ser muito significativo, né? E eu tenho certeza que, salvo engano, quero que vocês que são conhecedores da matéria me corrijam, fraternidade vem de fratelli, que é irmão. Ser irmão. O nosso princípio é então, ser fraterno é ser irmão, é tratar o semelhante como irmão. Exatamente. Eu acho que falta um pouco isso, não sei se vocês têm esse mesmo entendimento nas pessoas hoje em dia. Hoje em dia falta. E é isso que ele falou, que o Fernando falou. Se a gente conseguisse essa vida de fraternidade, porque às vezes as pessoas pensam que vida em fraternidade é aquela coisa assim que não tem problema, né? Que todo mundo está sempre se abraçando, se beijando. Que é só alegria. Que é só alegria. Não é isso. A gente tem que entender que vida em fraternidade é você conhecer a outra pessoa. E é aquilo, você conhece a pessoa, você nunca vai conhecê-la totalmente. Então, esse mistério que há em cada pessoa é isso que torna uma fraternidade rica. Porque a gente vai se conhecendo aos poucos, mas a gente sabe que vai ter sempre algo mais a ser acrescentado para a gente conhecer daquela pessoa. Eu queria que o Rodrigo, por favor, voltasse à imagem da relíquia, do relicário. Ele vai ficar exposto em algum lugar de honra na Igreja do Valongo? Já tem esse lugar? Você podia adiantar? Já. Na capela da Ordem Franciscana Secular do Valongo, a gente está preparando um lugar especial para esta relíquia. Porque assim, por que não fica no santuário? A relíquia, ela está peregrinando por conta das fraternidades. É aniversário, jubileu, 800 anos, né, da Ordem Franciscana Secular. Então, nada mais justo que ela fique assim, na capela da Ordem Franciscana Secular. Assim como no Imbaré, ela vai estar presente também na sede da fraternidade. Só que nós vamos ter, assim, os grandes momentos. Então, nós vamos ter, por exemplo, a celebração no dia seguinte, né, tem dia 10, no dia seguinte nós vamos ter a celebração com o bispo diocesano ao meio-dia. Então, o bispo não vai estar celebrando no santuário e a relíquia lá na capela. Né? Então, assim, tem os grandes momentos, né, de oração, de reflexão. Até mesa redonda a gente vai estar fazendo, né, para comentar e conversar. Assim que a gente está fazendo aqui, para a gente estar conversando e outras pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, ter essa oportunidade também. O TV Com Debate vai divulgar a programação assim que tiver liberada e pronta para a gente passar para as pessoas. Estamos aqui para ajudar também. E eu queria que vocês explicassem para mim e para o nosso telespectador a importância dessa relíquia para a fé das pessoas. A gente sabe que esse tipo de relíquia tem um apelo muito forte em relação à fé. Eu queria um depoimento de vocês a respeito da questão da fé. Porque é como se fosse São Francisco ali, está representado ali toda essa força que ele demonstrou ao longo da vida. E é uma força muito grande mesmo. Nós tivemos, eu e o Fernando, nós tivemos a oportunidade de estar com São Francisco no encontro distrital que teve agora, semana passada, em São Paulo. Quando entra a imagem, entra o relicário, é uma emoção tão grande, que eu acho assim, não pode ficar só com a gente isso aí. A vontade é de proclamar sempre os 4 cantos, né? Gente, venham ver São Francisco, venham conhecer São Francisco. Né? Então, a ideia assim, é da gente poder passar essa emoção que a gente sentiu. As outras pessoas têm que sentir também. A gente não pode guardar para a gente só. Não é franciscano, não é cristão. Não é fraterno. Tem que dividir essa emoção, né? Tem que dividir. Em relação à importância do São Francisco, pelos exemplos que ele deixou,
o relicário também representa isso, né? Porque eu acho que a melhor forma de você lembrar de uma pessoa, e no caso de São Francisco, é fazer o que ele fazia. Claro que a gente tenta imitar, porque fazer o que ele, o que grandes personagens do catolicismo fizeram, realmente é muito difícil. Se bem que Cristo, na sua mensagem, dizia que as pessoas tinham que tentar andar no caminho do bem. Fazer o bem era o ponto inicial para se tentar trilhar um caminho próximo daquilo que ele deixou. É essa a mensagem que o São Francisco também deixa? Sim, a vida da relíquia, como a Ana falou, é um momento especial, não só para nós franciscanos, mas para todos, né? Porque é alguém que viveu há 800 anos atrás, mas que é muito vivo na sua mensagem, né? É muito vivo no seu exemplo de vida. Então, Francisco, presente, digamos assim, naquele pedacinho de osso, ele não é o fim. Ele está ali para mostrar, olha, eu sou alguém que trilhou o mesmo caminho de vocês para a gente seguir Jesus de Nazaré. Então, o objetivo da Ordem Franciscana Secular não é um culto a São Francisco, a devoção a ele, mas é o seguimento do Evangelho de Jesus Cristo. E São Francisco é o nosso modelo de como é possível seguir o Evangelho, seguir Jesus Cristo, através de alguém que foi um como nós, né? Com os seus limites, né? Com as suas dúvidas, né? Que trilhou os mesmos problemas, encontrou as mesmas dificuldades, mas que conseguiu dar uma resposta positiva para tudo isso. Humano, uma pessoa, né, que viveu, né, né, plenamente essa vida. Né? E ele está aí para indicar, olha, não sou eu. Né? O nosso objetivo é Jesus Cristo, é o Evangelho. Então, São Francisco e Santa Clara, para nós, são caminhos, né, que nos conduzem ao seguimento de Jesus Cristo. Deixaram exemplos e valores, né? E valores, de como é possível viver o Evangelho. Eles viveram o Evangelho lá na realidade deles, no século XIII, e nós, hoje, no século XXI. Vamos dar a mesma resposta, né, aos problemas de hoje, como Francisco e Clara conseguiram dar na época deles. Ana, Fernando, eu tenho que fazer um rápido intervalo. TV Com Debate volta em instantes. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas. Nosso programa busca trazer à nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade, os mais variados possíveis. Com certeza você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo. Olá amigos, hoje vim falar do curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, salas climatizadas, totalmente apostilado. Você que gosta de cão, gato, peixes e aves, ou até mesmo de uma cobra, de um escorpião, venha fazer parte da nossa família. Maiores informações, 32275770 ou pelo e-mail filete com
com 2 T's, @filete.com.br. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Buffet Maison Vannucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vannucci, Avenida dos Bancários, 42. No mundo globalizado dos negócios, a informação tem valor estratégico. Programa Hora dos Negócios, inédito toda terça-feira às 10 da noite, com reprises aos sábados, meio-dia, aqui na TV Com. Já estamos de volta com o TV Com Debate desta quinta-feira, que hoje fala um pouco mais a respeito da vinda da relíquia de São Francisco de Assis ao Brasil, relíquia que já está no Brasil. A gente recebe aqui nos nossos estúdios a Ana Maria Rodrigues de Lima, que é da Ordem Franciscana Secular do Valongo, e o Fernando Gregório, que é arquiteto da Diocese de Santos e também integra a Ordem Franciscana Secular, só que do Imbaré. Ainda falando sobre a vida de São Francisco, eu tenho, com a modernidade do século XXI, acho que tem muitos paralelos que a gente pode fazer com a época em que ele vivia, uma época também conturbada, de guerra, de violência. Vocês também têm essa mesma leitura? Nós vivemos num mundo, lógico, guardadas as devidas proporções, conturbado tanto quanto aquela época que ele vivia? Sem dúvida. Principalmente em relação à violência, os valores familiares, essa falta da religião na vida das pessoas. Então, essa falta do conceito do valor do outro, não é? Que São Francisco resgata. A gente, infelizmente, está perdendo o valor que a vida humana tem, o valor de cada pessoa. E isso é muito grave, né? Porque a gente vê o aumento da violência. Por que essa violência? Porque poucos detêm muito e muitos não têm nem como sobreviver. Não é? E São Francisco nos dá o exemplo da partilha, né? Da justiça. O próprio Lenin comentava no final da vida dele: se eu tivesse 10 Franciscos de Assis, eu não precisava ter feito a revolução. Né? E para a gente, para o telespectador ter uma ideia dessa semelhança do vanguardismo da figura do São Francisco, você falou uma palavra que hoje é muito comum: compartilhar, né? As pessoas na rede social compartilham uma foto, então, né? Ele já compartilhava. Para o conceito franciscano de vida, não existe o meu,
existe o nosso, não é? Porque tudo pertence a todos. Então, a pobreza que São Francisco ensina é exatamente ter as coisas e saber partilhar, saber usar daquilo durante a tua existência, não se apegar a essas coisas, né? O que está sobrando para você está faltando para o outro. Então, o ser humano está se distanciando cada vez mais desses princípios, né? É meu, né? Eu preciso ter, e o outro... Né? Um mundo cada vez mais individualista, como era na época de São Francisco, também. Ana também acompanha o relator? Com certeza. E você tinha falado da questão da igreja. Parece com a igreja daquele tempo de Francisco? Parece também. Porque no tempo de Francisco, você tinha assim, outros tipos de escândalos. Hoje a gente vê dentro da igreja alguns escândalos, que nem meu pai falou hoje. Eu não vou ser católico mais? Assim, de sentimento de ver as coisas que acontecem dentro da igreja. Então, para São Francisco, o caminho não era você sair da igreja, mas você transformar aquela igreja e fazer voltar ao caminho original, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a nossa parte é essa. Se a gente quer seguir São Francisco, que está lá seguindo a Jesus Cristo, então é isso que a gente tem que fazer. A gente mostrar que o caminho que Jesus colocou não é, às vezes, aquilo que a gente vê em termos de escândalos dentro da igreja. Então, a gente tem que fazer a parte da gente também. Cada um fazer a sua parte. Então, e eu acho assim, que essa questão da vida, de fraternidade, eu acho que é um caminho para o mundo. É que a gente não consegue passar isso para as pessoas. A gente não tem, a impressão que dá assim, é que a gente não tem força. Que a gente não tem força. Mas, diante da relíquia, na semana passada, eu falei, puxa vida, São Francisco foi um só. E fez essa revolução no bom sentido. Essa revolução. É como fala a música, essa revolução do amor. Mas é importante, acho que o primeiro passo é conhecer a história de São Francisco. Esquecer o santo, a questão mítica, mas o que ele deixou, porque ele fez coisas simples. E acho que a beleza está na coisa simples. Que o menos é mais. Isso. Então não adianta você ser uma pessoa bonita por fora e por dentro. E você tocou num assunto importante, e aí eu queria te devolver. A gente que tem muita coisa, a gente também é um pouco pobre, porque o outro irmão aí no conceito do São Francisco é pobre. A gente é um pouco pobre, mesmo sem sentir e sem saber. A gente é um pouco pobre de espírito, sim, até por fechar os olhos muitas vezes para um irmão que está do lado passando necessidade. São Francisco falava, todos nós somos pobres, só Deus é rico. Né? A pessoa que não tem saúde, ela tem dinheiro, ela é pobre, porque nós precisamos uns dos outros. Né? Nós precisamos nos ajudar, como diz a Ana, nos conhecermos e construirmos uma nova sociedade nesse sentido. São Francisco está aí clamando, é possível viver uma vida melhor. E a preocupação, deixar essa preocupação de ter e a gente ir em busca da preocupação do ser. Né? São Francisco resgata a dimensão verdadeiramente humana de cada pessoa. É isso que nós estamos perdendo, a nossa dimensão como seres humanos. Também pensa assim, Ana? E ele vai mais além, porque é a questão das criaturas de maneira geral. Então, assim, você respeitar as criaturas, porque vem de Deus. Deus criou a natureza. Quando a gente fala assim da água, essa crise da água que a gente está vivendo, mas a gente pensa muito na utilidade da água. São Francisco ele diz que é muito útil, mas ele diz que é preciosa e casta.
E ele louva a Deus, né? Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, pelo irmão fogo, né? Pelo vento, pelo tempo. Ele louva a Deus por todas as criaturas. Então, se a gente pensar que essa vida de fraternidade não seria só assim entre as pessoas, a gente fala de irmão, né? Mas São Francisco, ele colocava as criaturas todas como irmãs. A dimensão maior, a dimensão maior. Então, vai mais. Vai mais. Então, hoje a gente não tem essa dimensão do valor da vida humana, mas a gente também não tem das outras criaturas. Então, esse é um complicador da nossa vida. Aí. E o que mostra também que a personalidade dele era ele é um cara muito atual. Se você der o perfil dele sem dizer quem vamos falar, bom, é o Bill Gates, é um cara contemporâneo, porque ele pensava na natureza no século XIII. Já dava a importância da água no século XIII. Compartilhar, ajudar, ser solidário, voluntário, justiça, trabalho voluntário também, que é uma coisa muito em voga hoje em dia. Quer dizer, é um cara totalmente à frente do tempo dele, só podia ter criado realmente esse modo de vida, porque o franciscano ele sai de toda aquela pompa que a igreja tinha, ele vive na humildade, na pobreza, como Cristo pregava, né? Sem posses e ajudando a volta ao evangelho a quem precisasse. É um cara super atual e que eu acho que não sai de moda, ele não sai de moda. E Francisco não é só da ordem, da família franciscana ou da Igreja Católica, ele é do mundo inteiro. Então, ele não tem rótulo, não é um santo rotulado, né? É um exemplo para qualquer pessoa seguir. E para qualquer religião. Qualquer religião. Porque acho que toda religião prega o bem. E ele é admirado pelos católicos e não católicos, pelos cristãos e não cristãos, né? Respeitam a figura de Francisco de Assis. E aí você me dá uma deixa para falar de uma passagem de São Francisco nas Cruzadas, que ele, aprisionado pelo sultão, vai conversar com ele. E o que aconteceu? Então ele vai ao encontro lá do sultão da Babilônia, Meleque el-Camel, e fala, olha, eu estou aqui como seu irmão, não como seu inimigo. Não é? E mostrou para o sultão que aquilo que os cristãos faziam era errado. E o sultão fala para ele, hoje você não fez um novo cristão, mas você fez o seu melhor amigo. Não é? E São Francisco nutriu pelo sultão Meleque el-Camel e o sultão também por ele, um verdadeiro vínculo fraterno, respeitando-se as diferenças e as formas de crer. Não é? São Francisco se identificou como irmão do sultão e vice-versa. Olha o exemplo hoje, a falta do diálogo que existe. Não é? A gente vê essas guerras, as revoluções, revoltas, por quê? Porque não existe diálogo. Ninguém é capaz de chegar e dizer, eu sou seu irmão, como São Francisco fez para o sultão, e se precisar morrer por você, eu morro agora. Foi isso que convenceu o sultão. Tem a passagem da fogueira? Da fogueira, ele mandou fazer uma fogueira e falou, olha, eu vou provar que eu lhe amo, faça uma fogueira que eu vou entrar dentro dela, por seu amor. Aí o sultão, não precisa. Né? Eu acredito. E os outros, os amigos do sultão, saíram correndo. Né? E aí eu acho que tem uma parte importante... São Francisco era muito criativo, viu? Muito criativo. Tem uma parte importante também que eu acho que faz parte, que é o pedir perdão, né? O reconhecer que erramos. Sempre. Para um parente, para um amigo, para um colega de trabalho. Eu acho que é um passo importante na humildade, que era uma característica dele também. Sim, também, a humildade. Aí entra o que a gente considera como um minorismo, ser menor. São Francisco falava, o mundo já está cheio de maiores, nós precisamos ser menores. Então é o ser menor, é o ser humilde, quer dizer, o que é humildade? É simplesmente a gente reconhecer quem realmente nós somos. Nós não somos melhores nem superiores a ninguém, somos irmãos, porque a irmandade nos nivela, não existe competição entre irmãos. E São Francisco deixa bem claro, a única competição que deve existir entre vocês é de procurar amar e servir. Olha que bonito. E é um cara desprovido de qualquer tipo de individualismo. Totalmente. E dentro dessa simplicidade, eu acho que dentro da humildade é que está a grandeza. A grandeza. Eu acho que o ponto principal é essa mensagem. Uma das, né? A questão da humildade. Sem se humilhar, ser humilde sem ser, se deixar humilhar. E aí reconhecer a qualidade nos outros e
a qualidade fundamental no ser humano, que eu acho que é a fraternidade e o reconhecer se errou, pedir perdão. Tem até uma carta interessante de um ministro que diz para olha, Francisco, eu não aguento mais. E São Francisco responde, ame essa pessoa mais do que você me ama. Foi essa a resposta dele. Né? Essa pessoa que te traz mais problema dentro da ordem, ame-a mais do que a mim. Se soubermos perdoar. Né? Que falava para Frei Leão. É a perfeita alegria. Perfeita alegria. Se soubermos perdoar. Então, há uma música nesse sentido também, né? E fica falando, perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se soubermos perdoar. Então, esse exemplo que ele traz, então, o que eu acho interessante de São Francisco, que a gente não trabalha a questão dos milagres. A gente até agora não falou de milagre. Assim, extraordinário. Tem, na vida, é evidente que tem. Mas a gente trabalha com os exemplos, né, que ele deixa para a vida da gente. Que são verdadeiros milagres do cotidiano, né? Do amar a natureza. As pequenas coisas, fazer bem as pequenas coisas do dia a dia. Né? Que muita gente não valoriza isso, né? Não. Você tá vivo, poder levantar de manhã, abrir a janela, a gente que mora em Santos, mora na região, respirar, ver o mar e a praia. O sol, a lua, as estrelas, como ele fazia. Essas pequenas coisas a gente só dá valor quando perde. Muitas pessoas que ficam doentes dizem, olha, puxa, se eu tivesse aproveitado um pouco mais, se eu pudesse dar uma voltinha na praia agora, puxa, mas uma voltinha na praia para mim é tudo nesse momento. Então, dentro dessas pequenas coisas é que a gente... Buscar a alegria nas pequenas coisas. E com a correria do dia a dia, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho, não posso... A gente perde esse tempo para contemplar a natureza que eu acho que faz parte da... Nossa ligação com a natureza, a gente vai perdendo. Temos fotos do antes e depois, é isso? Das fraternidades. A gente pode soltar, Rodrigo, por favor? Olha aí. Essa primeira foto, o imóvel fica aonde? Ficava ou fica? Não, é lá mesmo. É lá mesmo, então... É no Valongo. No Valongo. Isso aí... Esse é no Imbaré. Esse é no Imbaré. Você vê que antes os irmãos usavam hábito, eram revestidos de hábito, né? Mas isso foi abolido, porque nós temos que dar a resposta... Nós somos uma ordem franciscana, sim, mas a nossa característica é sermos seculares, então inseridos no mundo. Então não havia sentido, isso é em Imbaré também. Imbaré. Né? Quando a gente andar, fazer a reunião, né? Mesmo nos atos oficiais da ordem, a gente se revestir com o hábito, né? Até nas procissões. Até nas procissões. Aí já é uma foto mais isso, contemporânea. Agora, no Imbaré, também no altar de São Francisco, né? Foi no Jubileu de São Luís. Então tá os irmãos do Imbaré e os irmãos do Valongo, né? Aí no Valongo. Valongo, você vê essa capela aí, uma das mais belas do país, né? Ela a mais bela do país. Posso dar uma puxadinha de brasa pro... A igreja do Valongo, a do Imbaré são lindas. Olha a capela Nós temos registros, né, históricos que dizem que era uma das capelas das ordens terceiras do país, uma das mais bem decoradas. Aí voltamos à nossa imagem. Francisco, além e os milagres? Podemos falar um pouco dos milagres ou vocês ainda tem alguma informação? A gente está chegando na parte final do programa. Tem alguma informação a mais a respeito do São Francisco? O milagre maior, eu acho, a Ana deve concordar também, foi porque essa imitação tão grande de São Francisco com Cristo que fez com que ele recebesse os estigmas, né? Quer dizer, aqueles sinais da paixão, da crucificação de Cristo. Então, São Francisco recebe, 2 anos antes de sua morte, em 1224, no Monte Alverne, né? Ele estava em oração, e na manhã do dia 17 de setembro ele recebe, então, essas marcas. Ele tem a visão de um serafim, né? Que é aquele anjo com 3 pares de asas. Então, ele recebe, ele sente a mesma dor, é o que ele sempre pedia, e o mesmo amor, né? Com que um ser humano pudesse sentir aquilo que o Cristo sentiu na cruz, né?
Então, esse para mim é o maior milagre, essa grande identidade dele com Jesus Cristo. Né? Com certeza é esse. Mas eu gostaria de falar do perdão. E por causa dessa questão do perdão, que São Francisco ele batia muito nessa tecla, né? Nós vamos ter, por exemplo, a Caminhada da Paz. Sim, a Caminhada da Paz. Caminhada da Paz. Quando que acontecerá a Caminhada da Paz? Em frente à Basílica do Imbaré, né? No dia 18, por volta das 19h30, a gente já vai chegando. Nós vamos fazer um ato, né? Pela paz, pela solidariedade, colocando todos esses valores de Francisco. Depois vamos fazer uma caminhada curta, simbólica, né? Mas para mostrar, para dar um testemunho. Olha, nós caminhamos juntos. Não existe ser humano isolado. O sentido da caminhada é exatamente esse. Nós precisamos uns dos outros. Não é? Nós devemos ser fraternos, construir a fraternidade, construir a nova sociedade. Então a gente faz um convite aqui para todos, né? Pode até levar seus cachorrinho, gatinho, vaso de planta, porque a maior homenagem para São Francisco é exatamente essa, reconhecer esse valor que ele deixou para a gente. Então, dia 19, a partir das 19 horas, em frente à Igreja do Imbaré. Dia 19 é uma quarta-feira. Às 19 horas, vamos nos reunir, louvar a natureza, agradecer a Deus a possibilidade que a gente tem da visita da relíquia, reacender em nós a chama da vocação franciscana, não só em nós, mas em todas as pessoas, né, que se sentem atraídos pelo ideal de São Francisco. E aí a caminhada, ela acontece ali por volta da igreja, em torno da igreja, né, nas então, proximidades. E nesse sentido também, a celebração ecumênica no Valongo. Então, é para deixar assim bem claro que São Francisco, ele é assim para todo mundo. E a partir do exemplo dele, a gente então seguir isso aí, esse exemplo do diálogo principalmente. Então, esse aí de um diálogo interreligioso. No Valongo, então, no dia 12, que é a quinta-feira, às 18h30, essa celebração ecumênica. Perfeitamente. Fernando Gregório, temos novidades em relação à vinda da face de Santa Maria Madalena ao Museu de Arte Sacra? Então, a gente já está planejando com o Dr. Paulo Miyamoto, né? Inclusive ele retornou ontem de Lima, né? Então foi um sucesso, uma festa muito grande, né? Fizeram então a apresentação oficial da face de São Martinho de Lima, né? São Martinho de Porres, que é um dos santos assim mais populares do Peru, né? Um dominicano, leigo, né? Mas que se destacou pela humildade também, assim como São Francisco. E a gente está programando no finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, nós vamos fazer a apresentação oficial da impressão em 3D de Maria Madalena. Né? O Paulo, Miyamoto, o Cícero já estão finalizando para a gente fazer então esse grande evento de final de ano no museu. Paulo Miyamoto, que já é cidadão peruano. Nossa, fica mais no Peru do que no Brasil. E olha, a gente fala, né? Como esses dois jovens, né, você conhece o Paulo, o exemplo que é para a nossa sociedade. Né? Trabalho voluntário, feito com a maior qualidade e dedicação. Coração, né? Ele é um exemplo, né, para as novas gerações. Aí. Um abraço ao Paulo Miyamoto. Está já convocado a vir aqui no programa junto com o Fernando. Convocadíssimo, né? Junto com Cícero, se tiver também. Cícero, se tiver. Aqui na cidade também está convidado. Ainda temos tempo no programa. Alguma outra programação no Museu de Arte Sacra lá, Fernando, que a gente possa divulgar para o telespectador? Nós temos agora uma exposição, né? Uma exposição de arte religiosa, né? Da Estela, que a gente futuramente vai trazê-la aqui no programa. Muito interessante o trabalho que ela desenvolve. Né? Então essa exposição inicia agora a partir do dia 14, lá no Museu de Arte Sacra. Então todos estão convidados. Segunda a sábado, funcionamento, horário comercial. E aí, lembrando que a bilheteria fecha sempre 1 hora antes do fechamento do museu. Mais detalhes, temos o endereço eletrônico do museu? É a Rua Santa Joana d'Arc, ali no caminho, Morro de São Bento. Subida do Morro de São Bento. A gente está chegando no finalzinho do programa, mas ainda dá tempo de falar sobre a oração de São Francisco, a oração muito conhecida que vocês estavam explicando,
que não foi originária dele. Não. Conta rapidinho essa história, É Fernando. atribuída. Essa oração foi encontrada no século XIX, se não me falha a memória, na Inglaterra, e era escrita, né, manualmente atrás de uma estampa de São Francisco, né? E então a oração simples, né? Chamava oração simples. Então hoje é a oração da paz, a oração de São Francisco. E é interessante que ela resume o programa de vida do franciscano secular, do frade menor ou da Clarissa, exatamente se tornar um instrumento da paz e do bem. Você tem como fazer essa oração aqui, a gente encerrar com o programa com a oração? Vamos lá, Ana? Vocês podem fazer isso pra gente? Eu acredito que tem muita gente que esteja do outro lado que já conhece, que também vai fazer a oração, ou que não conhece, que agora vai ficar conhecendo, que eu acho muito, muito bonita. Junto com o Pai Nosso, eu acho que são duas orações muito bonitas. Por favor. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito obrigado, maravilhosa oração. Telespectador, muito obrigado pela sua companhia. O TV Com Debate volta amanhã ao vivo. Seja mais fraterno. Até amanhã.